Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma edição do Papo no Ar, uma mesa promovida pela Escola no Ar. O tema de hoje são os desafios ao ensino e aprendizagem no tempo pós-pandemia. Para esse papo, contamos com a presença das professoras Vilma Vilarinho, doutora em design pela FAU-USP, mestre em design pelo Senac São Paulo, desenvolve pesquisa em sistemas complexos pela perspectiva do design, sócia fundadora da Nau Interativa. Contamos também com a professora Tatiana Cabral Couto, que é doutora e mestre em letras pela Universidade de Mackenzie, especialista em planejamento, implementação e gestão da EAD, e especialista também em magistério do ensino superior. E a professora Beatriz de Almeida Pacheco, doutora e mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, arquiteta e pesquisadora em educação e tecnologias digitais. Por fim, eu mesmo, Anderson Luiz da Silva, doutor em design pela Universidade Anhembi, Morumbi, mestre em comunicação pela Universidade Paulista, atualmente desenvolvo pesquisa em educação e cibercultura. Então, a ideia é que a gente converse um pouco de uma forma bem descontraída sobre esses desafios, né? O que se apresenta para a nossa escola, para o ambiente de ensino e aprendizagem, num momento pós-pandemia, quando tudo isso acabar, frente a tudo isso que a gente vivenciou, as pressas, essas adaptações, adequações que foram feitas a toque de caixa, o que podemos tirar de positivo, o que podemos tirar de negativo, o que a gente espera para essa nova escola. Então, a ideia é que cada um de nós possa se manifestar ao longo do papo, de uma forma mais ou menos livre, tá? Mas a gente começa, então, pelas colocações da professora Vilma, damos sequência com a professora Tatiana, e depois a gente discute um pouquinho tudo isso que for sendo posto. Obrigado a todos, e agradecer o apoio da Nau Interativa por fornecer hoje a possibilidade do link e o uso da plataforma. Professora Vilma, muito obrigado. Segue com a palavra. Olá. Bom, obrigada eu pelo convite. Estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Sim. Tá, é um dos testes que a gente tem feito agora, né? Na rotina de aula. Sempre começa. Estão me vendo? Estão me ouvindo? São esses os testes. Bom, a gente está vivendo um momento único, né? A gente nunca passou por isso antes. Cada dia, cada aula é uma surpresa. Eu comecei esse processo, confesso, bem intenso, assim, preocupada como seria. Mas depois, tudo que eu estudei na teoria, né, da complexidade, me ajudou a acalmar um pouco, porque tem coisas que a gente não tem controle, né? As coisas vão acontecendo e a gente não consegue controlar tudo. E o melhor é você ir lidando com a situação à medida que ela for acontecendo, né? E o que eu tenho vivido nesses meses, né, de pandemia, assim, foi um aprendizado tão intenso, né, que eu acho que escola nenhuma me daria, sabe? Anos e anos, assim. Então, tem sido muito interessante, eu acho que a nossa conversa vai ser boa, né? As conversas que eu tenho tido em torno desse assunto têm sido são conversas muito interessantes, cheias de frustrações, superações, são histórias incríveis. Eu acho que o papo hoje vai ser por aí, né? Beatriz e Anderson, vocês vão conduzir a gente. Vamos sim. Professora Tatiana, quer colocar uma introdução à sua fala? Olá, boa tarde, professora Boa Beatriz, tarde. professora Vilma, vocês estão me ouvindo, né? Vamos começar do começo. Sim. Boa tarde, professor Anderson, muito obrigada pelo convite, é muito legal poder participar desse bate-papo, que coloca a gente num momento disso, né, de o que eu fiz esse semestre, o que farei no próximo, porque esse pós-pandemia a gente nem sabe exatamente quando vai ser, como vai ser, então, de fato, a gente poder pensar sobre isso, entender, né, tudo que fizemos e como podemos fazer mais para frente, eu acho que é bem bacana. Eu estava lendo esses dias uma tirinha da Mafalda, vou compartilhar com vocês aqui. Mafalda, aquele livrinho verde dos 10 anos da Mafalda. Ela traz uma coisa super bonitinha, mas eu acho que vale para esquentar os nossos motores. Bem, a professora diz, bem, agora guardem todo o material, menos lápis, borracha e uma folha em branco, onde vocês vão escrever prova escrita. Desculpe, aí falou um estudante. E se apelássemos para a sensatez e deixássemos isso para o outro dia?
quer dizer, para evitar um inútil derramamento de zeros. E aí o que me chamou a atenção nessa tirinha foi a palavra sensatez, que eu acho que norteou e precisa, né, continuar norteando esse desafio que todos nós estamos no mesmo barco, né? Muito bacana. Professora Beatriz, quer fazer uma fala introdutória? Eu acredito que a gente está vivendo um momento que é um momento único, nunca dantes vivido, né? E é isso mesmo, a gente está aprendendo a voar com o avião no ar, né? Então, acredito, concordo plenamente com o que a Tatiana falou, a gente tem que ser muito sensato nessa hora, ter muita calma e viver um dia de cada vez, como a professora Vilma, né, apontou. E sempre testando possibilidades e acho que se aproximando muito da pessoa com a qual a gente está falando, né? Porque acho que essa aproximação é que faz com que a gente consiga compreender se esse processo está acontecendo de uma maneira adequada ou não, né? O que vocês acham, professoras? Uhum. Bom, eu acho que sim, Bia. Né? Eu trabalho há muitos anos, né, como docente e nunca tive uma aproximação, por incrível que pareça. Né? Nunca não, já tive, mas foi diferente dessa vez, assim, com os meus alunos em termos de solidariedade, né? Solidariedade deles comigo, sabe? Quando tudo começou, como eu disse, foi meio tenso e tal, e meus alunos estavam assim, professora, vai dar tudo certo, se não der, a gente encontra um caminho para dar, né? Porque era tecnologia que não funcionava, um dia era o microfone, um dia era o cara desesperado, que tinha que fazer chamada, tinha que ligar o vídeo, ver o áudio, os exercícios, PowerPoint, compartilhar a tela, era muita coisa. E eles foram super solidários, né? Eu tive muita sorte nesse momento de ter turmas tão legais que me ajudaram. Foi uma troca muito, muito, assim, nova na minha vida de professora, né? Que eu vi. A gente sempre fala dessa troca, né, entre professor e aluno, em termos de aprendizagem, e não foi sobre isso a troca. Né? A troca foi mesmo sobre solidariedade, a gente está no mesmo barco. Acho que emocionalmente, principalmente emocionalmente, todo mundo, né, sintonizado de um modo ou de outro ali, mas né, com um fio condutor único ali na emoção, e a gente se percebeu assim, como que nós éramos fundamentais um para o outro, né, ajudar a superar esse momento. Então, concordo, né, com você, Bia. É incrível como em um momento de crise, né, as relações humanas se fazem presentes, se manifestam com uma força ainda maior. Então, tudo aquilo que gradualmente a gente ia deixando de lado, deixando para um segundo plano, nesse momento a gente corre para resgatar. E o de positivo que a gente tira dessa experiência, né, é essa certeza que o outro é importante, de que o outro importa, né, que o ensino e a aprendizagem se faz entre pessoas, né? E mesmo que essas relações sejam mediadas, ainda assim, né, são necessárias pessoas. Né? Não podemos ser substituídos, né, nenhum dos atores desses eventos todos, só por tecnologia. Então, isso acho que é uma coisa interessante. Professora Tatiana? Eu estava aqui pensando, eu já trabalhei numa pós-graduação em docência para educação profissional. E essa pós-graduação eram 2 anos e os alunos eram os professores dessa instituição e eu acompanhava cada turma por todas as disciplinas, tinha um método para o desenvolvimento de competências e eu me lembro de pensar nesse desafio, né? Como é estar construindo com colegas professores uma dinâmica, um entendimento do que é a docência e tal. E aí, de repente, eu me vi num papel completamente oposto, que era o de ser professora presencial à distância, tendo que conviver com esses alunos, então, que estavam... eles escolheram o presencial, né? Eles estavam ali na faculdade todos os dias, porque eles quiseram, então, vivenciar a interação,
o contexto, dia a dia, a amizade, as possibilidades desses encontros todos que acontecem. E aí o que eu me vi foi um pouco isso também, essa coisa de repente, a minha relação com eles passou a acontecer por WhatsApp, que era uma coisa que eu não fazia. Eu sempre tive os contatos com os alunos, o contato em sala de aula, pelos corredores, podiam chegar antes do horário da aula e a gente conversava, mas eu nunca tinha sentido os alunos dentro da minha casa, digamos assim. Eu nunca tinha sentido os alunos dentro do meu café da manhã, do meu jantar, do meu almoço de domingo. E aí foi um pouco esse aprendizado que para mim foi bastante sofrido no começo, porque eu já tinha trabalhado com educação à distância, mas tudo era planejado para uma educação à distância. Então, as interações, as dúvidas, né? É muito diferente. A gente foi para uma emergência e daí tudo teve que se armar para que essa emergência desse certo. Então, me fez ver muito bem as diferenças de uma educação à distância e de um ensino emergencial à distância, como a gente tá vivenciando agora. Em relação, né, a essa escola, eu tenho observado, né, diferenças significativas dentro do ensino público, e podemos falar do ensino público em todos os seus níveis, e o ensino privado. A primeira diferença significativa, e vamos falar do ensino superior, né, onde nós todos atuamos atualmente, o ensino superior no ensino público, para você ingressar no ensino superior, no ensino público, você tem que ser altamente especializado em determinada área, né? E isso vai permitir que você entre e, a partir de então, que você amplie, a partir das suas pesquisas, a sua atuação. Tem uma valorização diferenciada, e eu não estou falando aqui de uma valorização financeira, né? Ou não somente financeira, mas existe uma valorização do indivíduo, né? Do homem, da mulher, do professor e da professora, né, nessa instituição de ensino pública. O que a gente vê de forma distorcida em algumas instituições do ensino privado, no sentido que o professor não precisa ser especializado em nada, não precisa ser conhecedor de nada, ele precisa dar conta daquele conteúdo, mesmo que emergencialmente, para que ele possa se manter naquela instituição. Então, o que eu acompanho é que algumas instituições privadas pegam um professor, né, e começam a distribuir disciplinas, né, você vai dar isso o semestre que vem, para você se manter no quadro, senão a gente vai te demitir e contratar outro que tem essa possibilidade, né, essa flexibilidade. Quando a gente sair desse processo, quando a gente retomar, né, para os nossos empregos, para a nossa rotina diária nas universidades, frente a esse lado positivo, né, deu certo, muita coisa funcionou com o esforço dos alunos, com o esforço dos professores, será que, né, o setor privado enxergará esse lado positivo, e terá uma valorização maior dos indivíduos, das pessoas? Ou será que isso pode ser um início de um processo de se tornar ainda mais tecnológico os processos de ensino e aprendizagem nesse setor, principalmente no privado, né? Quem quer se manifestar primeiro? Fique à vontade. Então, eu não sei muito o que responder sobre isso, né? Uma reflexão que eu faço também, Anderson. E fico assim tranquila porque a gente está num momento de plena transição, né? Movimento, tendo a coisa se mover, a gente não sabe onde ela vai parar. Mas o que eu penso sobre isso, o que eu tenho de reflexão, é que tem escolas e escolas, né? Tem escolas privadas, são escolas e escolas. Eu acho que a gente está vivenciando um momento de um equilíbrio delicado, sabe? Onde as instituições estão vendo que o docente, né, a atuação docente, ela está sendo fundamental nesse momento, né? Porque às vezes não funciona a tecnologia, a coisa, sabe, não acontece, o suporte técnico não dá conta, as planilhas, né, a infraestrutura que existia antes, os processos que existiam antes, não dão conta, né, não conseguiram se ajustar rapidamente a tudo, mas o docente sim, né? A gente está lá todo dia, funcionando a tecnologia, a gente dá um jeito, né? Como a Tatiana falou também, abriu o WhatsApp, não, eu era super criteriosa com isso, não dava telefone para ninguém.
né? E, de repente, não teve jeito. Tem para todo mundo já, o telefone está aí, me liga, porque a gente precisava resolver rapidamente, né? Não podia deixar ninguém na mão. Agora, eu acho que tem instituições que vão perceber isso, que ela conseguiu passar por essa tormenta toda, graças a esse corpo docente, aos funcionários também, que, sabe, houve uma integração grande. Eu tive a feliz oportunidade de vivenciar isso. E tem instituições, né, que vão ter aquele olhar econômico, sabe? A gente sabe que teve desistência de muitos alunos, né, porque entre se alimentar e pagar uma faculdade, você vai, obviamente, optar pelo né? Então, talvez algumas tenham foco mais no econômico, vamos resgatar, né, a todo custo e reduzir esse grande investimento que é necessário, né, em corpo docente, em preparo e infraestrutura para essas pessoas. Vamos deixar isso de lado, né? Eu vejo esses dois cenários, sabe? Instituições percebendo esse valor e investindo, sabe? Tendo que sobreviver a tudo isso graças a esse movimento dessas pessoas, e outras que vão focar no econômico e querer recuperar o lucro a todo custo, né? E reduzindo, precarizando mais ainda, né, situações que a gente conhece. A gente vai ver depois o resultado disso. Quem vai para que lado, né? Muito bem. Professora Tatiana, quer fazer uma redação a isso? É uma pergunta, é isso, vamos pensar sobre isso, né? Mas uma resposta é muito, muito difícil, porque o que a gente tem visto, por exemplo, a PwC, uma das grandes, né, corporações mundiais, ela demitiu mais de 600 pessoas, né, entre a semana passada e essa agora. E aí eu tenho acompanhado um pouco a repercussão dessas demissões todas pelo mundo e o quanto as outras não estão fazendo o mesmo movimento, as outras grandes corporações aí da área. E fico pensando nesse mesmo contexto, mas aí então do nosso lado, né, das universidades. Então, ouvimos também de faculdades que fizeram movimentos parecidos e nós, cada um aí no seu canto, na sua instituição, com as suas tarefas, a gente não sabe o que vai ser na volta, né? Quais serão as tarefas que serão impostas e se nós teremos também diminuição dessas tarefas, né? Porque eu acho que uma realidade que pode se colocar aí no segundo semestre é um tanto de você só vai dar a aula, né? Então, nós, professores mensalistas, por exemplo, nós que temos uma dedicação maior, integral numa faculdade, será que a gente vai continuar podendo desenvolver pesquisa, podendo, né, fazer todas as outras coisas que a gente faz além de estar na sala de aula? Então, eu fico pensando que o sucateamento dessa relação o que já é muito próprio da educação, né? Todo esse contexto é muito próprio da educação, acho que agora vai acentuar ainda mais. E eu fico tentando pensar qual é o equilíbrio entre o compromisso, o nosso compromisso docente, o nosso compromisso com os nossos alunos, o nosso fazer profissional, e justamente até onde nós vamos, até onde nós nos vendemos, até onde nós podemos aceitar o que nos é imposto pelas grandes corporações que muitas vezes fazem ofertas indecentes, né? É verdade. Professora Beatriz, quer formular a próxima questão? Quero. Eu acho que, ainda seguindo um pouco essa linha das instituições nas quais a gente trabalha e um pouco em relação aos cursos nos quais a gente leciona, eu percebi na minha prática docente que as disciplinas que eu leciono são disciplinas que, de alguma forma, funcionaram muito bem nesse novo meio, né, usando esses novos recursos. Porém, eu vejo que em outros cursos isso não funcionou muito bem. Eu acho que tem uma questão da disciplina prática, eu acho que tem uma questão dessa relação próxima com o aluno, quando a gente pensa nesse processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, eu tenho disciplinas de projeto, né? Então é uma coisa que a gente já está próximo ao aluno na sala de aula tradicional. E quando a gente vai para a educação remota, que é o que a gente está fazendo, né?
os alunos, de certa forma, se sentiam protegidos pelo meio. Consequentemente, eles se expunham mais. Então, eu tive como resultados no semestre trabalhos de uma qualidade realmente muito grande. E então, eu queria saber um pouco de vocês, se vocês perceberam isso, como que foi, por exemplo, eu não sei exatamente as disciplinas que vocês lecionam, mas, por exemplo, essa preparação do material, essa mudança na preparação da aula, esse fato do aluno estar se sentindo protegido ou não protegido, se expondo mais ou se expondo menos, como que vocês sentiram isso? Olha, a maior parte das minhas disciplinas, elas são já à distância, e aí eu fazia isso da instituição em que eu trabalho, e aí passei a fazer aqui. Mas o material já está pronto, então as coisas continuaram meio seguindo o mesmo ritmo. As outras disciplinas, as presenciais, elas, na maior parte, são teóricas. O que foi mais desafiador foi conseguir fazer com que aquela dinâmica gostosa de bate-papo, de inventar coisas do arco da velha para envolver, para fazer aviãozinho no corredor, para mostrar que a especialização do trabalho, enfim, ela não podia acontecer, ela não estava ali mais sendo possível, né? Então, esse primeiro semestre, por exemplo, eu tive uma disciplina relacionada aos princípios básicos da administração. E o que eu faria, o que eu já fiz em sala de aula, que foi muito legal para falar do equilíbrio do sistema, leva barbante, bola, né, bexiga, e todo mundo segura uma ponta, e a gente passa pela teoria muito mais praticando coisas do que falando efetivamente de teoria. Eu me vi muito nesse sentido de falar como é que eu vou fazer funcionar sem ser um monólogo, sem ser né? Porque afinal de contas é um aparelho, muitas vezes, né? A gente falava com os alunos ouvindo a cozinha funcionando, né? A cozinha de casa, o cachorro, a família conversando. Eles não estavam muitas vezes só ouvindo a gente, eles estavam fazendo outras coisas, outras tarefas também. E aí acho que o grande desafio foi conseguir, então, já que eu não podia fazer alguma coisa prática com eles nesse sentido, dessa interação de sala de aula, qual era o conteúdo, o que eu podia fazer, trazer de interessante do mundo real, do que está acontecendo agora, e transpor com essa teoria que traz, então, um aparato histórico para eles. Como é que eu conseguiria fazer isso acontecer? E foi um aprendizado aula a aula, né? Entendendo o que deu certo, o que não deu. Teve uma aula que eu fiz assíncrona, pedi para eles algumas coisas, indiquei algumas coisas e falei, estou no fórum e a gente vai ficar batendo papo sobre isso no fórum. E ninguém apareceu. E eu falei, não, ok, não funcionou, vamos partir para uma outra abordagem. E na aula seguinte eu fiz uma aula síncrona com todos os alunos, sala cheia. E eu conversei com eles e a gente foi tentando chegar num meio termo de assim, eu quero que vocês entendam que toda a possibilidade de trabalho que a gente tem estando no presencial, elas são diminuídas, elas são diferentes nesse ensino que a gente está tendo agora. Então, eu preciso de um pouco de dedicação. Aí a gente ouve as histórias, né, de que perdeu o emprego, de que não tem internet, de que é tudo racionado, de que... E aí a gente vai entendendo que não adianta ficar 2 horas fazendo uma aula, como a gente faz as 4 aulas seguidas, né? Uma noite cheia só da sua matéria. Que ali são pílulas, são caminhos para que eles possam depois descobrir. Então, eu acho, Bia, que foi muito... E uma outra coisa que eu ouvi bastante nesse semestre também foi um tanto dessa possibilidade de cada pessoa como profissional conseguir, como cada profissional conseguiu se olhar, se entender, se capacitar para fazer. Muitos relatos de pessoas, professores, né, que não estiveram bem emocionalmente durante o semestre, então também, consequentemente, não conseguiam experimentar, errar, entender o que aconteceu de errado para reinventar. Então, eu acho que foi mesmo nesse árduo dia a dia, né? Acho que a gente se cobra muito, né?
E o fato da gente se cobrar tanto, a gente não dá brecha para o erro, né? E em sala de aula presencial, a gente está com tudo muito organizado, muito redondinho, muito já, né, planejado e com uma possibilidade de erro, de escorregada muito pequena. E aí o que a Vilma falou, quando a gente muda e depende de tantos fatores, porque a minha conexão é a conexão do aluno, é o cachorro se vai latir, é a pessoa passando atrás, né? São tantas coisas que a gente... E fora o momento que a gente está vivendo, que já é um momento tenso, um momento que a gente já não está bem, né? Então, eu acho que esse jogo de cintura e essa calma que a gente precisou manter na raça, eu acho que foi fundamental, né? Acho que quem não conseguiu ter essa serenidade de novo teve um processo bem mais dolorido, eu acho. Sem dúvida. Eu, nas minhas aulas, né, já tive uma orientação da instituição para rever conteúdo, obviamente. Então, teve uma redução de carga horária, né? Então, aquela aula que você tinha planejado, né, de ficar expondo, ela tinha que ser quebrada, trabalhar com vídeo, trabalhar com outros estímulos, outros meios de informar. E aí, sexta-feira passada, eu tive uma aula assim, inusitada. Era a primeira aula com a turma, eu já tinha tido um módulo com eles, e eu vou retornar. E isso que a Tatiana estava falando, a coisa da conversa e conversando, tal. Acho que a gente precisa do feedback das pessoas, conversar muito com eles, abrir, né, que a gente está experimentando coisas. E era uma turma que estava voltando com algumas queixas por conta da quantidade de aulas, né? Muitas aulas, tal. É uma turma de pós, 2 aulas, de repente para 3, 4 horas aulas por semana. E aí, a primeira aula, eu convidei uma pessoa para fazer uma introdução ao tema com eles, um especialista. E ao final da aula, um aluno falou assim para mim, mas posso dar um feedback da aula, né? Claro. Ele disse, olha, foi uma das melhores aulas que a gente teve, porque ela rompeu com aquilo que a gente faz todo dia. E eles já vinham reclamando, eles falaram, a gente passa o dia inteiro em tela, a gente trabalha na tela, a gente está cansado de ver tela, então a gente chega à noite, mais uma tela, né? E a gente queria quebrar o modo de fazer as coisas, e veio uma aula gostosa, que a gente ficou ouvindo, conversando, batendo papo, a gente foi aprendendo, foi diferente. Né? Eles te dão esse feedback para a instituição, né, para ver se, pelo menos sexta-feira, é o último dia da semana, já está muito cansado. Isso é uma aula diferente, né, com estímulos diferentes. E aí eu comentei com eles, falei, olha, foi assim, um fenômeno essa aula, porque eu tinha planejado outras coisas, mas a convidada foi indo, estava tão gostoso que eu deixei. Né? Eu acho que tem momentos que a gente tem que deixar quando está bom. E aí eu trouxe meu conteúdo em formas de perguntas para ela, fui fazendo perguntas para a ponta do que eu tinha que trabalhar com vocês. E ela foi respondendo, fechamos o conteúdo de um jeito que eu não tinha previsto. Ela ia dar metade da aula e a outra metade eu ia seguir, e foi toda ela. Então, eu acho que a gente precisa desses espaços, né, de experimentar. A gente está precisando muito disso, professores, porque é novo para a gente também. É um ambiente que a gente não trabalhou antes, que a gente não pediu para trabalhar. A gente se preparou no início do semestre para uma outra coisa, um outro ambiente. E a gente sabe que o ambiente influencia demais, né? Tudo muda, as relações mudam. Meus alunos mesmo, outra turma falou que melhorou para eles porque eles passaram a ter mais convívio. Eles falaram, a gente conversa mais agora no WhatsApp. A gente entra nos breakout rooms aqui que tem no Zoom, né, que você separa em grupos as pessoas. Isso está sendo mais produtivo para a gente nunca conversou tanto como agora. Né? Então, acho que observando isso e ajustando, né? Mas as instituições têm que dar esse espaço para o erro, principalmente, né? Porque a gente está bem pressionado e como as instituições, né, pegaram aulas presenciais e levaram para o online. Então, parece que tem que dar tudo certo, para não ter reclamação, para não ter queixa e nada, né? Mas isso vai acontecer se a gente der espaço para o erro, porque senão fica aquela coisa mecânica, né? Artificial, é isso, eu vou dar isso desse jeito, vai ter que dar certo, tarará.
E a gente sabe que não é assim, né? Tem dia que as pessoas estão cansadas, que trabalharam demais, a tela cansa demais. Quando a gente recebia em sala de aula, o cara, né, saía do trabalho, pegava um ônibus, o metrô, o carro, tinha um momento de quebra, de ruptura, que ele vivenciava, vivia outras coisas. Entrava numa sala de aula, um ambiente diferente, configuração, espaço, né? Era outra experiência. Agora não, né? É um salto que ele dá de um para o outro. Eu tenho aluno que continua trabalhando, né, enquanto está assistindo aula. Então a gente tem ainda essas concorrências, né? Meu cachorro fica aqui me puxando, sabe? Aí eu falo para ele, gente, o cachorro está aqui puxando, só um minuto que eu tenho que tirar, tá? Não estou tendo concentração. Mas é assim. Muito bom. Eu estou na tentativa. Deixa eu colocar uma questão para vocês. Dentro do que a gente entende por ensino à distância, do ensino em AD, há uma normatização, né, desse processo. Os professores que atuam nessa modalidade, em geral, seguem o mesmo protocolo. E não foi o que aconteceu, né, com os professores que atuam no presencial, né, que tiveram que, de uma hora para outra, estar num ambiente atípico, diferente, com limitações outras, com potencialidades outras, onde você precisa se reinventar. Então, nós temos aí, para cada um dos professores que passaram por esse processo, acertos, erros, né, métodos que podem ser compartilhados, né, fracassos que devem ser compartilhados. O que você sugere que possa ser feito em âmbito local, né, institucional, dentro de cada uma das instituições, ou dentro de uma dimensão maior, né, que a gente possa compartilhar aquilo que deu muito certo, aquilo que não deu certo, aquilo que foi problema, aquilo que eu perdi, né, aquilo que eu ganhei, o que os alunos perderam, o que os alunos ganharam, e tentar chegar ali numa equação, né, que acene aí para um futuro. O que eles sugerem nesse sentido, né? Que pode ser feito com uma ação interna e ação externa que possa captar, né, essas informações. Eu nem gosto de ter uma informação que parece que reduz, né? Captar essas experiências, e permitir que os nossos pares tenham acesso, né, e possam se inspirar naquilo que foi positivo, aquilo que foi negativo, nessa multiplicidade de ações possíveis, né, que criamos ao longo dessa pandemia. Começa, Tati? Sim, posso começar. Então, enquanto você foi montando o raciocínio, eu fui lembrando porque assim, acaba que nós trabalhamos com muitos coordenadores, né, coordenadores de curso, porque a gente transita por vários cursos. E eu fui percebendo um movimento diferente de alguns deles, alguns com reuniões semanais, reuniões longas, para esse compartilhamento, para que isso fosse acontecendo a cada semana. Acompanhei coordenadores que fizeram um formulário e pediram para que a gente preenchesse semana a semana, então era uma coisa mais no escrito, e coordenadores que nada fizeram. Eu fiquei pensando, né? Realmente eu não tenho pretensão nenhuma de deixar um dia de ser professora, de ser coordenadora, mas eu fiquei pensando, até porque eu tenho um pouco essa função na instituição que eu trabalho, um pouco como é que a gente faz para estimular esse compartilhamento de ideias entre nós professores. Eu tenho uma frente de trabalho lá na instituição que é um pouco a respeito disso. Só que a gente não está no presencial, então como é que se faz isso, né? Então eu fiquei pensando um pouco nesse por esse ângulo, né? Por esse ponto de vista. Essas reuniões semanais, elas eram interessantes, elas eram muito bacanas no sentido de que os próprios professores daquele determinado curso, eles ficaram muito próximos, se ajudando. Então, uma pessoa não sabia fazer uma coisa, um professor ia lá, filmava fazendo aquela coisa no ambiente virtual e passava para o colega. Então, houve uma sinergia muito bacana. Mas, por outro lado, nós estávamos exaustos. Então, participar de reuniões semanais longas, detalhadas, era bastante cansativo. Ao preencher as planilhas, eu ficava um pouco, os formulários, né? Eu ficava um pouco uma sensação de eu vou ser sintética, vou colocar aqui o máximo que precisar.
Mas na real, eu acho que uma experiência que tivemos, que foi muito interessante e que eu acho que pode e precisa ser repetida, é exatamente isso que a gente está fazendo agora, é poder conversar, é poder estar perto, é poder sentar num lugar de conforto, que é de nós para nós mesmos, né? Nós professores entre nós, e poder reconhecer essa trajetória, reconhecer esse caminho. Nós tivemos uma oportunidade de fazer isso no final do semestre, lá na instituição. Foi feita uma webconferência, entrava quem quisesse entrar, e a ideia era poder compartilhar um pouco dessa trajetória, desse caminho, baseado, né, em tudo de orientação que nós recebemos, que foram as mais variadas, justamente porque são os mais diversos coordenadores. E eu acho que esse momento em que a gente se colocava para escutar o outro e para ser também ouvido, era um momento de bastante significado para essa prática docente que vai voltar a acontecer agora no segundo semestre, no sentido de entendermos que foi desafiador para todo mundo, deu certo para todo mundo, deu errado para todo mundo também. Os alunos, muitos desistiram, outros a duras penas conseguiram, outros se deram muito bem com essa nova estruturação. Então, é poder fazer um balanço e deixar todo mundo confortável, porque está todo mundo acolhendo e sendo acolhido. Então, acho que é um pouco isso que a gente está falando aqui agora, que a gente está fazendo agora, né? Podendo fazer essa troca. E seria muito bacana se nas instituições a gente pudesse fazer uma conversa disso, que teve um determinado momento que eu senti uma vontade de um abraço. A gente estava muito, né, sem sair na rua, estamos um pouco ainda, né, essa coisa de não poder encostar nas pessoas, de não cumprimentar, então a gente também não vê os alunos, não vê os colegas de trabalho, não vê familiares. E depois de começar a fazer funcionar essa educação remota, dava uma sensação de, será que está todo mundo assim, igual a mim, ansioso, pensando? Será que, né, vontade de dar um abraço e conseguir olhar no olho do colega e entender que era o mesmo processo, entender que é humano também, né? Que apesar da gente estar super na tela, na tecnologia, na internet, que nós estamos aqui, os alunos estão lá, os desafios são imensos, mas a gente está falando de um monte de gente que está na mesma situação, sentindo falta de um contato, de uma parceria, de um apoio, de um tapinha nas costas, no sentido de eu te entendo, também já passei por isso, né? Então, acho que é um pouco essa conversa que a gente está fazendo agora, eu acho que é super importante. Professora Vilma? Parece a professora Vilma. Bom, o que eu vivi, né, nesse momento? Eu estou com... Pois é que, peraí. Deixa eu ver se melhorou o som. Bom, não melhorou. Vou tentar falar ouvindo minha voz ao mesmo tempo. Mas aí, acho que é melhor você desligar o que não é da Nau, viu, o som. Deixa eu ver agora. Tá bom. Melhorou, né? Tá bom. Eu acho que a gente está vivendo um momento, né, tanto na área da saúde como na área da educação, sem um direcionamento. A gente não tem direcionamento, sabe? Isso, a gente poderia estar passando melhor por essa situação, né? Se a gente tivesse um direcionamento central, eu acho que se a gente tivesse direcionamentos como quais são os pontos essenciais a serem cuidados nesse momento, né? A educação orienta, então cuidar da saúde emocional das pessoas, cuidar da saúde, do processo de aprendizagem, então tentar estruturar planos que abranjam todos. Faltou alguns direcionamentos. E aí, assim como na área da saúde, né, cada governo saiu tomando as suas decisões, na área da educação, as universidades também, cada uma saiu estruturando, né? E algumas saíram bem, outras nem tanto, outras talvez com vários problemas. Nas instituições que eu trabalho, a gente teve uma experiência muito interessante, porque
teve um direcionamento geral, mas o direcionamento geral foi nos tranquilizar e dizer que a gente estava vivendo por uma situação muito difícil, né, que a instituição sabia que a gente ia dar o nosso melhor e para a gente se organizar. Então, cada coordenador se organizava com o seu grupo, tal, e conduzir da forma como achava que tinha que ser. E a gente não teve praticamente reuniões, a gente teve uma reunião inicial, né, onde se colocou o problema, onde teve uma grande discussão e a gente discutiu como que a gente enfrentaria aquela situação. Imediatamente a gente fez um grupo de WhatsApp e foi assim, uma das melhores experiências, porque acabava a minha aula, tinha um problema, eu falava, gente, hoje a turma era áudio, super rapidinho, né? A turma estava assim, assado, mas aí eu fiz desse jeito, aí consegui recuperar a turma. Outro vídeo falou, meu, desandou, hoje foi broxante, a turma espanou. Aí outro já falava, pô, faz desse jeito. Então eu ficava até ansiosa, meio-dia, para ver que áudio que vinha, como foi a aula, né? Virou assim, a gente chegou a ter happy hour, né? Assim, tomar vinho no final de uma sexta-feira, falar besteira, dar muita risada, foi leve, a gente aprendeu muito um com o outro. Acho que a nossa coordenadora fez umas 3 reuniões no máximo com a gente, assim, de fechamento de apresentação de trabalho, tá, essas coisas, mas com muita delicadeza, sabe, de ser reunião assim de 1 hora, tentar deixar o mais leve possível. Ah, deu errado, te ajudo, vamos resolver e tal. Então, eu acho que esse é um aprendizado, né, que eu vivi. Se eu pudesse replicar, eu replicaria, né, em momentos como esse. A gente, né, aquela coisa do bottom-up, sabe? Deixa as pessoas que estão na base, elas vão se organizar e elas vão resolver o problema, né? Porque é melhor do que eu falar, pá, tem que fazer isso. Eu posso dar as grandes diretrizes, né? Uma delas né, vocês estão vivendo uma situação difícil, assim como os alunos, né, professores também, né? Acho que nos vê como pessoas, sabe, que sofrem, que sentem angústia, que tem insegurança, que vai para uma aula com medo da tecnologia não funcionar, né? Porque e aí se não funcionar? Né? Tem que dar conta do meu conteúdo. Então, a gente né, as instituições perceberem isso e dar respaldo, né? Ter esse respaldo para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho sem ficar louco, né, dessa história, porque pode sair um bando de gente maluca, sabe? Maluca sim, né? Depressão, né? Isso não é maluco. Mas com doenças emocionais, né? De depressão, ansiedade, síndrome de ansiedade, uma série de patologias, né? Que se quem está ali na liderança cuidar e amparar, elas são minimizadas e podem nem ocorrer, né? Mas a gente sempre leva uma carga muito grande, né? Professor, assim, tá entre um e o outro, tem que fazer dar certo para a instituição, tem que fazer dar certo para o aluno, né? Mas alguém tem que fazer dar certo para a gente, né? Para a gente ver um lado e outro, a gente tem que ter esse amparo. Então, eu acho que é isso mesmo, Vilma. O professor está no meio, né, do fogo cruzado, né? Então, você é o ponto que todo mundo estica, porque a instituição estica de um lado, o aluno estica do outro. Eu queria fazer uma colocação e aí já um questionamento aí para vocês em relação justamente a isso que a Vilma estava falando, né? Como que as instituições nas quais vocês trabalham atuaram, né? Porque eu vejo, assim, pelos casos que eu conheço, instituições que deixaram os professores muito livres para escolher os cursos que utilizariam, as ferramentas que utilizariam, apesar de ter alguma solução que era a solução institucional. Então, o professor podia trabalhar com essa questão da aula síncrona ou assíncrona, ele poderia usar diversas plataformas para auxiliá-lo no processo de ensino-aprendizagem, então, drives, né? Então, teve gente que usou o OneDrive, Google Drive, Google sei lá o que, várias ferramentas, etc. Outras instituições de alguma forma, fecharam um pouco mais nas ferramentas que eram institucionais. Então, eu vou usar o Zoom como ferramenta para aula, né, remota e vou usar o OneDrive institucional ou o e-mail institucional para receber trabalho, para funcionar como essa plataforma oficial, uma forma de ter um certo controle maior do processo todo, né? Eu acredito,
experiência minha, que das duas formas a coisa pode funcionar, né? Eu acho que esse acolhimento por parte da universidade, né, das instituições, acho que é a grande sacada, né? Seja lá como for, o professor tem que sentir que tem alguém por trás tomando conta dele e torcendo para que aquilo dê certo. Eu queria que vocês me falassem um pouco aí, no caso de vocês, qual foi o grau de liberdade que vocês tiveram para fazer as suas escolhas em relação aos recursos e ferramentas e plataformas que vocês utilizaram? A gente começou de uma forma bem livre, né? Porque, assim, né, a quarentena começou e no dia seguinte eu tinha aula. Então, escolhe a ferramenta que der e vai, né? Compartilha e vai. A gente passou por esse processo. Eu trabalho em duas instituições. Eu tive dois modos diferentes. Um livre, depois a gente fez uma rápida avaliação, quais eram as melhores ferramentas, principalmente a de videoconferência, né? A gente avaliou, a instituição comprou, o que foi muito bom para a gente, porque daí você tem todos os recursos, né? Melhora bastante, alivia bastante. A outra, até por uma questão de aprendizagem mesmo, ela colocou algumas ferramentas, porque fazia parte do curso também, que era introduzir os alunos no universo digital, né, de uso de ferramentas de compartilhamento online. Então, ele indicou algumas ferramentas, né? É importante que os alunos aprendam essa, porque no futuro profissional eles vão utilizar muito, e é importante que eles consigam transitar entre uma ferramenta e outra. Então, isso foi desenhado já, mas por conta da proposta do curso mesmo. Então, isso foi muito bom, porque também tive que aprender uma série de ferramentas. Nossa, gente, eu estava falando, 4 meses eu nunca aprendi tanto. Conhecia, né, da tal ferramenta, de ouvir falar. Agora é na prática, né? Porque tive que usar, aí não funciona. Aí também já entro na aula falando para os alunos, olha, eu não sei, né? Quem souber vai dando toque aí, vai falando para mim que eu vou me orientando aqui. E eles foram ensinando, então aprendi muito porque eles, né? Eu falei, vocês têm mais rodagem que eu, né? Em algumas ferramentas aí. Então foi desse modo, assim, as instituições que não tinham, né? Eu trabalho em uma instituição que não tem aula online, não tem, então era novo para ela também. Então, para ela, assim, olha, cada um, né, usa o que achar melhor e depois a gente decide o que a gente vai adquirir, porque a gente tem que dar uma infraestrutura para vocês trabalhar. E deu, assim, uma boa. Aquilo que eu falei do bottom-up, sabe? A gente usou, a gente experimentou e a gente falou, essa daqui é a melhor. Então tá, vai ser essa. E foi ótimo, e virou, assim, um modelo, né? Uma instituição internacional, todas as outras instituições, né? Espanha, Itália, pararam as aulas, não teve aula em nenhuma instituição, a única que continuou funcionando foi aqui no Brasil. E, né, virou case. Assim, como que, né, vocês continuaram tendo aula, os alunos elogiando, né, deu tudo certo. Acho que foi muito esse movimento mesmo, jogar na mão, sabe, de professores, coordenadores e alunos. Decidam e a gente vai dar a infraestrutura para vocês depois, né, o que for melhor. Então foi uma experiência bem interessante, bem legal. Deixa eu fazer curti. Deixa eu fazer um complementinho aqui na pergunta para a Tatiana depois complementar. Eu acho que a gente também tem uma diferença muito grande entre a infraestrutura de cada uma das instituições no ensino presencial, né? Então, a gente está acostumado a lidar com instituições que têm internet, data show, computadores, etc., em todas as salas de aula. Mas existem também instituições que não têm esses recursos, que você precisa fazer uma reserva com antecedência para conseguir um equipamento, que na aula você tem que preparar, se você vai passar um vídeo, você tem que baixar esse vídeo, levar para poder usar o seu computador e não tem internet lá e tal. Eu acho que isso também é uma mudança, né? Uma coisa da gente também, ao estar conectados, né, ter um acesso a uma quantidade muito maior de recursos, que às vezes é alguma coisa que no meio da aula a gente percebe, dá um gatilho e a gente pode ir atrás. Não sei como que funcionou isso para você, Tati.
Lá onde eu trabalho, nós temos um ambiente virtual que é usado tanto por 100% à distância, como por nós do presencial. Quando isso tudo começou, eu fiquei bastante confortável, porque eu já uso esse ambiente virtual há anos. Mas eu sabia que tinha muito mais coisa para aprender. E, de fato, aprendi muito sobre esse ambiente virtual. Usei algumas coisas que eu nunca imaginei ser possível. Então, eu entrava numa sala de aula com todos os alunos e eu criava salas dentro dessa sala para falar com grupos específicos, que é uma coisa que eu nunca tinha feito. Consegui fazer rubrica e bancos de perguntas, porque, enfim, deu para fazer muita coisa aqui no dia a dia. A gente está no presencial, a gente não tem necessidade de desenvolver tanto, aprofundar tanto, né, os conhecimentos desse ambiente virtual. Então, a instituição deixou, assim, no meu entendimento, a gente tinha que usar esse ambiente virtual da instituição, mas caso, né, foi como a Vilma falou, no emergencial, você sabe fazer por Skype, vai fazer funcionar por Skype, e aos poucos a gente vai construindo a possibilidade de fazer pelo ambiente virtual da instituição. E aí, o que eu notei foi um pouco uma vontade dos alunos de que isso fosse feito de fato lá no ambiente virtual, porque aí já tinha toda a coisa do centro de notas, para que as notas já pudessem ser visualizadas. Então, foi acontecendo um movimento natural de que, assim, não, o ambiente virtual de aprendizagem da instituição vai ser esse mesmo, e é isso que a gente tem que fazer. Eu acabei usando o semestre inteiro o ambiente da universidade, eu não usava nenhuma outra coisa a não ser o WhatsApp, que era essa coisa, né, de repente você fazer uma reunião com a turma, né, por uma conversa lá no WhatsApp e tal, mas em termos de interação com os alunos, eu acabei, até por já ter trabalhado na educação 100% à distância da mesma instituição, então já estava um pouco acostumada, mas eu fiquei bastante impressionada e feliz com a quantidade de ferramentas que eu aprendi ao longo desse caminho. Então, me sinto mais confortável agora com esse AVA. Era um curso que não estava no planejamento, né, para a gente fazer. Não estava, a gente fez na marra, né? Uma coisa curiosa que eu quero colocar, eu atuo na docência já há bastante tempo, comecei em 1992, então são 28 anos e com passagens em diversos níveis. E só no ensino superior é 18 anos. E eu sempre notei que as escolas em geral, normalmente independente de nível, sempre venderam infraestrutura. Então apresentavam, né, como carro-chefe, né, da sua mensagem publicitária, a sua infraestrutura, seja a infraestrutura tecnológica, a infraestrutura predial. Então, o que eles tinham ali de espaço físico como primordial a um processo de ensino de qualidade. A qualidade estava atrelada ao que eu dispunha de tecnologia. De repente, nós vimos todas essas infras sendo diluídas de um dia para o outro. E coube somente a nós, professores, em função daquilo dos nossos aparatos, e é bom lembrar que os nossos aparatos estão dentro das nossas possibilidades e limitações. Então, nós temos internet, banda larga, um celular melhorzinho, um computador, um espaço privativo para que isso aconteça, mas muitos professores não dispunham disso, assim como muitos alunos também não dispunham. E essas relações de ensino e aprendizagem tiveram que acontecer. A revelia da infraestrutura disponibilizada pelas escolas, independente de qual seja a escola, e através, né, daquilo que de fato ensina, que são as relações humanas, a relação do professor com o seu alunado. Eu acho que isso é um ponto importante a ser considerado, né? Tem uma colega nossa, professora, já aposentada, né, Dagmar Gomes, e há muito tempo atrás ela disse assim, nós fazemos dar certo, né? Tem esse monte de problema acontecendo que a gente discute o tempo todo, né? Mas nós fazemos dar certo a revelia dos problemas e das limitações. E, novamente, nós, professores todos, fizemos dar certo. Eu vou deixar uma pergunta agora, já para encaminhar o nosso fechamento, em função do nosso horário já avançado. Se vocês tivessem que levar algumas dicas
tá? Para os gestores, né? Para os professores, para as escolas, né? De que escola deveria surgir agora? Qual é essa escola nova? Quais são as características dessa escola nova que pode começar a se edificar nesse pós-pandemia? Né? Que seja diferente ou não, né, daquela escola velha que a precedeu. Então, fique à vontade aí para se posicionar. Olha, Anderson, quando você começou a falar, veio imediatamente na minha cabeça o exemplo da escola da minha filha. E aí, a partir disso eu vou desenvolver. Ela teve 15 dias de férias no mês de maio, e aí com a mudança da data, né, 8 de setembro, a data prevista para o retorno às aulas e tal, a escola tinha previsto os próximos 15 dias, né, de férias para outubro, que é uma coisa, né, outubro, é uma coisa completamente não cabível. Mas com essa mudança eles colocaram agora para a segunda quinzena de julho. Então ela terá esses 15 dias agora em julho. E amanhã é o último dia de aula dela antes de entrar, então, nesses 15 dias de férias. E ela tem 4 aulas, 4 encontros virtuais no dia de amanhã. Nenhum dos dias ela teve esses 4 encontros virtuais. Ela tem 1 ou 2. As outras são atividades assíncronas que a gente faz com ela e tá tudo certo. E eu fiquei pensando em qual foi a urgência dessa escola em querer entuchar um conteúdo, seja lá do que for, né? Mas por que tem a necessidade de, no último dia de férias, no último dia que antecede as férias, fazer 4 encontros virtuais? Qual vai ser a produtividade disso? O que vai ser tratado nesse momento? Que atenção espera-se que esses alunos tenham nesse último momento? Com tudo que está acontecendo em termos de segurança, qual o tamanho da insegurança, né? Porque, pelo que eu entendi, eles vão falar sobre um novo ambiente virtual que vai acontecer no semestre, na volta às aulas. E isso me traz um pouco o pensamento de assim, será que a gente precisa tanto correr atrás, vou falar uma expressão super popular, mas correr atrás do próprio rabo? Será que precisa dessa coisa desmedida, né, de fazer acontecer porque tem que acontecer? Ou será que dá, e aí eu retomo um pouco do que a Mafalda disse lá no começo, que eu citei, da sensatez, no sentido de dizer que problemas eu vou resolver nesse último dia de aula, ou nesse próximo semestre que se inicia, né? O que é tão essencial para esses alunos, o que é tão essencial para mim, dentro da minha, né, concepção de docência, de profissionalismo, o que é essencial que aconteça durante esse período. Então, eu fico muito entristecida, porque, de verdade, a resposta, na minha concepção, é claro, não é o conteúdo, não é a quantidade, não é fazer as provas para ter uma enxurrada de zeros, né? Realmente não é isso. É uma vivência que possibilite reflexões, é uma vivência que possibilite manutenção de relações, que eu estou falando, ok, a minha filha está no ensino, está no Fundamental 1, isso é bastante importante, né, desenvolvimento, infância, mas não apenas, né, a gente convive com pessoas, então eu acredito que é um pouco esse entendimento de que tem um tanto, sim, do conteúdo, as pessoas estão ali fazendo, né, procurando uma formação profissional e é óbvio que a gente se preocupa com isso, mas será que a gente precisa querer fazer tudo nesse momento? Será que a gente consegue fazer um balanço para que a gente possa minimamente sustentar algum conforto de ser, de estar nesse momento que é tão conturbado? Não sei se eu falei alguma coisa, mas foi isso que eu senti na hora. Muito obrigado. Professora Vilma? Bom, a gente está passando por um momento, né? Eu vou fazer minha exposição como designer. Eu diria para esses gestores participarem de tudo que está acontecendo, verdadeiramente participarem, se envolverem com a situação, né, dos alunos, dos professores, dos funcionários, porque muita coisa mudou.
para que ele não replique no futuro práticas de um passado que talvez não valha mais, né? Então, ele se manter distante, como, né, pensando em business, que faz parte, obviamente que faz parte, né? Mas talvez a grande estratégia de negócio pós-pandemia é conhecer, né, saber bem o que aconteceu nisso tudo, né, ouvir as pessoas para ter insights, para criar um futuro, né, necessário, sabe, que vai ser necessário posteriormente a tudo isso. Então, eu diria que eles têm que ser designers agora, né, pesquisadores, se envolverem no processo, conversar com as pessoas. Claro que o passado importa, né? Tem muita coisa que não vai jogar fora, obviamente que não, mas deixar guardado um pouquinho, né? Tentar se livrar de alguns conceitos e preconceitos para entender, porque está acontecendo tanta coisa rica agora. Eu já tive várias ideias, assim, pensamentos. Depois da pandemia vai ser assim. Aí na semana seguinte eu falo, não vai ser assim, não vai ser assim, vai ser diferente, vai ser de outro jeito. Depois, não, acho que vai ser assim. Porque cada aula, cada experiência que a gente tem, coisas novas acontecem. Então, não dá para saber, né? A gente só tem que ir vivendo e guardando tudo, registrando de algum modo, conversando com as pessoas, para pensar nesse futuro, né? Que, com certeza, quem não estiver fazendo isso agora, corre um grande risco de quebrar, sabe? Quebrar a cara. Porque, né, o pouco que eu ouvi assim, dos meus alunos, eles falam, nossa, é muito bom acordar, sair da cama, já tomar café e estar na escola. É fantástico isso, né? Não tem que pegar trânsito, quando estava chovendo, nossa, está chovendo, eu estou assistindo aula, nem precisei sair de casa. Então, são experiências que talvez eles queiram replicar. Mas tem outras experiências também, né, como a Tatiana falou, sentir falta de um abraço, que também eles estão sentindo falta disso, né, do convívio presencial. Então, é um misto de coisas intensas que estão acontecendo, que talvez esses gestores depois, junto com a gente, com os professores, coordenadores, tenham que ponderar, equilibrar e criar esse novo, que coloque esses desejos e essas experiências passadas, né, entregue algo que tem a ver com essa realidade futura. Então, eu diria isso, sabe, Beatriz, Anderson, Tati, que eu tô nessa agora, de tanto vai ser isso, vai ser aquilo, né, tava pirando, falei, não, vou viver, vou deixar rolar, né, vou anotar, obviamente, né, aquela coisa de pesquisadora, assim, você vai a campo, fica vendo, né, participa do processo e vai registrando algumas coisas e tal, para depois você coletar tudo isso, colocar na mesa, conversar com as pessoas, sabe, e decidir, né, a gente teve tantos anos de construção, décadas, né, décadas, centenários aí de construção do que a gente vive hoje, né? Quebrou, rompeu. E aí? A gente vai ter que, né? Nós somos aí as pessoas que vão pensar nesse futuro. Então, é hora de ouvir todo mundo, sabe? Muito bom. Professora Beatriz? Eu queria só pontuar duas pequenas coisas. Eu acho que em relação ao que a Vilma falou, eu acho que nesse momento, então, a gente tem a gente tem os coordenadores num papel também muito importante, porque em várias instituições o coordenador se afasta da sala de aula. E na hora que ele se afasta da sala de aula, ele quebra esse elo, né? Então, não sei se aí na experiência da Tati ou na sua mesmo, Vilma, você percebe que quando o coordenador é uma figura ativa, é um professor e está em sala de aula, esse caminho já fica mais livre. Eu acredito que sim. Super. Então, acho que todos os canais se abrem, então a importância do coordenador não sair da sala de aula é fundamental. E em relação ao que a Tati falou, também acho que só a Vilma que não tem filhos, a gente está vivendo uma outra coisa em relação à educação básica, e acho que isso é um papo para um outro, né, um assunto para um outro papo no ar que a gente deve ter ainda durante esse período, porque aí os desafios são completamente outros, né? E a sobrecarga que os pais têm em relação a servir como mediador desse processo, a relação pai-escola, a cobrança que acontece daí com as crianças, enfim, acho que a gente precisa de muito tempo para conseguir dar conta de discutir isso também, né?
Aí. Muito bem. Então fica aqui, eu acho que o nosso desejo, né, a síntese, que esse momento, né, de reconstrução permita que também se reconstrua as relações de trabalho dentro do âmbito da universidade e das escolas em geral. Passamos por um período de precarização, né, de evidente precarização dessas relações, que seja uma oportunidade aí para que isso seja reconstruído. Eu agradeço muitíssimo a participação da professora Vilma Vilarinho, a participação da professora Tatiana Couto, a participação da professora Beatriz. Ficamos por aqui no nosso Papo no Ar. Na próxima segunda-feira, dia 20/7, discutiremos o tema Os efeitos da pandemia e do isolamento social nas relações de ensino e aprendizagem, onde contaremos com a presença do professor Deusli Robson e da professora Kátia Jane Bernardo. Siga a Escola no Ar pelos seus canais no Instagram Escola no Ar Oficial, no Facebook Escola no Ar Cursos. Em breve, novos vídeos do Papo no Ar. Toda segunda-feira estaremos com vocês às 17 horas em ponto. Obrigado mais uma vez a participação de todos e até uma próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.